bom dia. Hoje é sexta-feira, 19 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje, como já é tradição, vamos debater temas importantes relacionados ao Porto de Santos e ao setor portuário. Para a agenda do Porto de hoje, neste primeiro bloco, eu recebo Marcos Vendramini, consultor portuário e também do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Baixada. Agentes da Polícia Federal cumpriram diligências no prédio do Grupo Rodrimar, empresa portuária localizada no centro de Santos. A ação foi parte da operação da Polícia Federal, que investiga esquemas de corrupção envolvendo o grupo JEF, que controla o frigorífico JBS. A repórter Jéssica Santos traz as informações. 7 agentes da Polícia Federal cumpriram diligências hoje pela manhã no prédio do Grupo Rodrimar, empresa portuária no centro de Santos. Eles chegaram aqui por volta das 6 da manhã e não estavam uniformizados quando entraram no edifício. O corpo jurídico da empresa informou que não tem conhecimento do teor da operação da Polícia Federal e que uma empresa investigada é cliente da Rodrimar, por isso essa documentação está sendo cedida. Apesar da operação da Polícia Federal, nesta manhã, as atividades no edifício aconteceram normalmente. Jéssica Santos. Os detalhes da delação premiada dos donos da JBS e de pessoas ligadas à maior produtora de proteína animal do planeta contêm gravações que mostram o presidente Temer, que passou a ser investigado formalmente depois que o STF abriu inquérito contra ele, incentivando a continuidade de uma relação amistosa em troca de silêncio com Eduardo Cunha e com o doleiro Lúcio Funaro, quando eles já estavam presos. O senador Aécio Neves também foi gravado pedindo R$2 milhões a Joesley Batista. O dinheiro foi entregue a um primo do presidente do PSDB, que agora está afastado, e toda a ação foi gravada pela Polícia Federal, que também rastreou o caminho do dinheiro. A propina foi depositada na conta da empresa do senador Zezé Perrella, do PSDB de Minas Gerais. O presidente Michel Temer disse em coletiva que não vai renunciar. Cumprimentá-los, eu quero fazer uma declaração à imprensa brasileira e uma declaração ao país. E desde logo ressalto que só falo agora, e os fatos se deram ontem, porque eu tentei conhecer, primeiramente, o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei, aliás, oficialmente ao Supremo Tribunal Federal acesso a esses documentos. Mas até o presente momento não o consegui. Quero deixar muito claro, dizendo que o meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temos nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial.
Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome. Quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Marcos, ontem foi liberada para conhecimento público a tal gravação onde o presidente Michel Temer estaria aí comprando, incentivando a compra do silêncio do Eduardo Cunha e, de fato, ele fala aquela frase, é importante manter isso. No entanto, a frase anterior do Joesley Batista diz o seguinte, na medida do possível eu estou tentando manter uma boa relação com o Eduardo Cunha. Aí vem o presidente e diz, é importante manter isso. Ou seja, não há, pelo menos na parte audível desta gravação, nada que diga que o presidente teria tentado incentivar a compra do silêncio do Eduardo Cunha e do doleiro que já estavam presos. Sim, como você disse, eu acho que é o contexto que foi. Você pega uma frase e você coloca ela dentro de qualquer contexto que você deseja. Não se sabe, eu entendo que o presidente ele é uma figura política muito experiente para entrar numa dessas e ficar falando, dando uma declaração que o comprometa. No momento em que a Lava Jato estava em efervescência, que foi no mês de março. Sim. Né? Então, talvez isso tenha sido até pego agora, até fora do contexto, por um grupo que tenha como objetivo prejudicar as reformas, por exemplo. Esse era o ponto que eu ia abordar com você na sequência. A gente tinha até o momento as reformas trabalhista e previdenciária bem encaminhadas, a gente pode dizer. Agora, a gente tem um clima de insegurança, né, no país, independente da gente ter tido ou não essa gravação dizendo, incentivando ou não, nós temos uma instabilidade no país e nós não temos clima para votar essas reformas, concorda? Eu creio que a votação das reformas vai ser postergada, adiada, talvez um mês, 2 meses, não deixará de ser votada, porque é uma pressão da classe que produz para que esse verdadeiro assalto ao Estado, né, que corporações tomaram conta do Estado, pegando benefícios para si, para que cesse esse tipo de comportamento, né, e o país seja devolvido à classe que produz. A quem trabalha, a quem produz. De fato, trabalha. Essas diligências na Rodrimar, o advogado da Rodrimar confirmou que entregou realmente documentos de um cliente à Polícia Federal. Você acredita que nós possamos ter outras operações ainda ligadas a esse esquema todo da Lava Jato aqui na nossa região, no Cais Santista? Eu acredito sim. Um grupo do tamanho que é o JF, que tem empresas de toda sorte de setores, né? Eles devem ter muitas operações no Porto, não tem dúvida. E o Porto é um meio. Então, eventualmente, outras buscas podem ser dadas em outros lugares, outros terminais, só para verificar a investigação. Não quer dizer que o terminal esteja envolvido, que o operador portuário esteja envolvido. Fora essas operações, essa operação que ontem movimentou a região, nós tivemos um dia de mercado financeiro caótico, né? A Bolsa caiu a ponto de fechar as operações, interromper as operações. O dólar subiu num patamar nunca antes visto, quase R$4. E os investidores voltam a enxergar o Brasil com certa desconfiança. Até que ponto, não sei se você compõe dessa ideia, você acredita que esse impacto ele é momentâneo ou a gente volta a ter um momento muito delicado na nossa economia, volta a ter aquela retração que todo mundo já viveu e que já conhece?
Não creio que seja algo de longo prazo. Isso deve durar até o próximo escândalo, por exemplo. Né? Daqui a uma semana você vai ter outro, já vai esquecer esse. A economia do Brasil é muito grande, o país é muito grande e não é tem uma quantidade de consumidores enorme, são 200 milhões de consumidores. Dificilmente um escândalo desse tipo vai prejudicar a economia no longo prazo. Você acredita que isso não traz, para quem está de fora, para os investidores externos, uma certa insegurança? Não creio. Eu já trabalhei, fui executivo de empresas estrangeiras aqui, assim como o próprio Mike, que vai participar do programa também, e nós sabemos, às vezes é difícil você justificar o que acontece aqui. Né? Por exemplo, eu tinha um presidente lá em Los Angeles, eu tinha que reportar ele, explicar. Mas quem entende o país, quem conhece, sabe que isso não para. Nós tivemos presidentes piores do que essa, ou situações piores do que essa. Né? Tivemos Dilma, tivemos Sarney, ou seja, uma série de situações muito piores e ninguém deixou de... Você pode reduzir, segurar por um tempo, mas o país continua andando. O país vai continuar andando. Inclusive, um balanço do primeiro trimestre mostrou que as movimentações, tanto portuárias quanto ferroviárias, elas registraram aí um aumento. Do ponto de vista das operações portuárias, nós tivemos um aumento, se comparado ao ano passado, de 4%. No Porto de Santos, esse aumento foi um pouco menor, 0,5%, mas a gente já tem aí um volume considerável de aumento de movimentação de cargas. Isso é um sinal prático da retomada da economia? Com certeza, com certeza. Ainda que eu ache que, como o crescimento do ferroviário ficou muito próximo do crescimento do portuário, isso pode ser um aumento da movimentação de minério, por exemplo, que é escoado predominantemente via ferroviária. Mas, com certeza, é um aumento, tanto o aumento da retomada, como, às vezes, é uma melhora do preço da commodity no mercado internacional, que favorece a exportação. Você acredita que, por exemplo, o próximo balanço que vai ser divulgado não vai ter tido nenhum tipo de impacto negativo em virtude desses últimos escândalos? Não, porque tem uma inércia, isso tem uma inércia, ou seja, esse escândalo agora, até ele causar algum efeito, se é que vai causar, ainda leva, talvez não nessa avaliação, talvez na próxima. Esses números de 4%, de crescimento de 4%, mesmo que não seja assim um número muito grande, é considerável, a gente precisa considerar em virtude do momento que nós vivemos, né, da retomada desse crescimento, e mostra a necessidade do que a gente sempre fala aqui no quadro da Agenda do Porto, do investimento em infraestrutura. Com relação à questão portuária, eu acho que o que ainda precisa ser olhado com muito mais atenção é o investimento em infraestrutura. Sim, sem dúvida. O Brasil tem investido muito pouco em infraestrutura. Os grandes países investem 6%, a China 13% do PIB em infraestrutura, a Índia 6%, a Coreia 5%, o Brasil tem investido 2,2%, 3,4%. Se o Brasil quiser, em 30 anos, atingir uma condição de infraestrutura semelhante, por exemplo, à da Coreia, ele teria que investir 5% do PIB em infraestrutura. Começar imediatamente? Começando amanhã. Amanhã. Entendeu? Então, estamos longe. Agora, é um país que não tem poupança. O investimento em infraestrutura se faz com poupança. Poupança do governo, que ele não tem, ou investimento privado, concessões, que é a linha que todos os governos ultimamente têm tentado seguir. Certo? Poupança privada, investimento em concessão. O Bom Dia Baixada está de volta e nesta sexta-feira recebemos Marcos Vendramini, consultor portuária, e também do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e agora comigo, Mike Sealy, gerente-geral da Stolthaven Terminais. Mike, bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Muito obrigado aí pelo convite aí, a sua bancada aí, muito bem acompanhado pelo meu grande amigo Vendramini. Acredito que o programa hoje tenha sido muito interessante e vai continuar sendo assim. Sem dúvida, eu tenho duas joias do setor portuário aqui comigo. E se você que está em casa quer participar do nosso bate-papo, é só mandar seu recado ou seu vídeo para o nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na sua tela.
A Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp, publicou esta semana o edital para a licitação de um novo contrato para a dragagem de berços do Complexo Marítimo. As propostas das empresas interessadas serão abertas no dia 31. Os serviços deverão ser executados em um prazo de 6 meses, com uma meta de produtividade média de 2.500 metros cúbicos. O contrato, que está em vigor no valor de R$20.900.000, foi assinado em março do ano passado e tinha validade também de 6 meses. Em setembro, houve o aditamento por mais 6 meses, período que chegou ao fim no último dia 27 de março deste ano. De acordo com a Diretoria de Engenharia da Codesp, a autoridade portuária pediu a autorização ao Conselho de Administração para renovar este contrato por mais um semestre. O prazo concedido foi de 60 dias improrrogáveis. Isso significa que a obra está garantida apenas até o dia 29. Se o CONSAD não autorizar e manter esse prazo improrrogável por 60 dias apenas, nós vamos ter sérios problemas novamente, não? É lamentável que todo ano é a mesma coisa. É a mesma coisa. Todo ano a gente Parece notícia fala, velha, né? Exatamente. Todo ano a gente conversa por isso, todo ano a gente está conversando com as autoridades, a preocupação nossa em conseguirmos realmente que a Calha de Santos tenha um acesso que nós estamos buscando para as novas embarcações. Os berços de atracação também precisam ser e continuar com essa dragagem, mas é sempre a mesma questão. A minha preocupação é que todo esse serviço, obviamente, se não fizermos aí já essas recontratações e as autorizações para realmente iniciar as dragagens, nós vamos perder toda a dragagem que já foi feita. Isso tem que ser contínuo, né? Isso é uma das questões do porquê eu faço parte de um grupo e apoio muito que a dragagem venha a ser privatizada, para que nós possamos realmente ter um trabalho de qualidade que é necessário e merece o Porto de Santos, realmente um trabalho digno da dragagem constante. Marcos, a gente sabe, todo mundo envolvido nesse processo, como a gente bem disse aqui, como é que parece notícia repetida, porque todo ano tem essa angústia quando a gente pensa no fim do contrato da dragagem. A gente sabe, todo mundo envolvido no processo sabe do fim do prazo. Espera chegar nos 45 do segundo tempo para agir. Ou seja, novamente a gente volta a falar da questão da falta de planejamento que traz reflexos extremamente sérios para os nossos portos, especialmente para o Porto de Santos. Nathalie, a dragagem, enquanto ficar na responsabilidade do governo, como bem falou o Mike, sempre vai ser o problema. A questão que eu acho é a discussão da privatização da dragagem. Ela é viável? Com toda certeza, porque se o governo, às vezes não é nem falta de planejamento, eu trabalho com o governo e o que acontece? Muitas vezes um papel para subir um andar em Brasília, demora 1 dia, 2 dias para ir de um andar para o outro. Quer dizer, é uma coisa... Se o CONSAD não abrir esses mais 4 meses, a gente pode ter a dragagem paralisada no Porto de Santos. Exatamente. Por mais boa vontade que tenha havido dos órgãos federais. Como que a gente pode pensar nesse processo de privatização da dragagem? Olha, um dos pontos interessantes seria a formação de um consórcio. Você formaria um consórcio sem realmente interesse diretamente, que a gente chama um single purpose company, uma companhia de uso privado, assim, singular, e com taxas dos usuários do porto, né, a gente pagaria diretamente sobre o trabalho efetuado com um grupo que fará realmente toda a gestão, a planificação, né, e a programação também para que não tenha conflitos quando você está fazendo a dragagem de berços. A ideia é que você possa fazer uma dragagem do canal, enquanto você também pode fazer a dragagem do berço, não tem que esperar. Uma não pode ser dependente da outra, pode ser simultâneo. Pode ser simultâneo, sem dúvida nenhuma. E não pode ser dependente, não é dependente. O que acontece aqui é que ele é contínuo. Primeiro se faz uma coisa para depois se fazer outra. E nós temos que dar um pulo de qualidade, nós temos que dar um pulo de gestão, nós temos que dar um pulo realmente de melhoria da excelência operacional. É por isso também que eu enfoco muito e comentava isso essa semana, sobre o apoio que eu também quero dar para que o CAP novamente se instale na cidade e que nós tenhamos realmente representatividade da cidade e força perante o governo central. Não pode continuar com essa centralização e tudo vindo de Brasília dizendo como é que nós temos que operar o porto. O porto tem que ter possibilidade de se operar, de se organizar, né? E ter autonomia local.
não só a autonomia local, como também a questão das particularidades que nós temos. O Porto de Santos é diferente de outros portos do país. Aliás, eu acho que ele tem características muito singulares, né? A dragagem, ela é um desafio. Existe um grupo que foi formado, que é o Santos 17, com o objetivo dos 17 metros de dragagem. Hoje a gente parece que não avança, né, dos atuais, da atual profundidade. Vocês acreditam que a gente consiga realmente aumentar este calado? Olha, essa é uma boa pergunta. Tudo é possível, desde que você tenha estudos, desde que você tenha equipamentos e planificação. Agora, existe uma dúvida quanto à possibilidade realmente de atingirmos esses 17 metros. Nós temos ainda que efetuar alguns trabalhos de pesquisa para que possamos realmente constar que é fatível. A característica da região nossa, principalmente na região um pouco no centro do canal, indo já para, digamos assim, região Ilha Barnabé, a região Vicente Carvalho, nós temos umas pedras, uma laje ali muito grande e tal. Então isso também tem que ser levado em consideração. Então é necessário mais estudos para que a gente possa realmente dar uma resposta mais assertiva. E a gente, quando pensa que o prazo de contratação é de 6 meses, muitas vezes esses estudos levam muito mais tempo do que isso, né? Por isso que a iniciativa privada talvez agilize o estudo, agilize a conclusão do estudo e agilize a ferramenta correta para a gente chegar ao calado que é possível chegar no Porto de Santos. Com certeza. Eu acho que você saindo da burocracia do Estado para contratar, que por força de lei, por força de qualquer regulamento, né, e é bom que seja assim, para garantir que você compre sempre o melhor preço, você consegue agilizar os estudos. Lógico, há um tempo mínimo para um estudo de qualidade, seja ele feito pelo setor privado ou pelo setor público. Né? Agora, como o Mike disse, chegar a 17 metros, eu costumo dizer, um chefe meu antigamente falava, o homem chegou na Lua. Sem dúvida. Tudo é uma questão de preço e de investimento. É uma questão de quanto vai custar isso. A gente tem uma pergunta, a gente está abrindo o nosso WhatsApp desde o começo da semana e nós temos uma pergunta, pode pôr na tela. Luiz Leite, nosso telespectador assíduo, sobre a possível saída de Temer, que foi o que nós discutimos no bloco anterior. Nós discutimos, Mike, a questão do impacto desse novo capítulo da crise na economia e no setor portuário. Qual a opinião sobre o aumento de emprego e crescimento da economia na área portuária? A área portuária oferece grandes oportunidades, principalmente agora, depois do decreto assinado, que vai permitir que os terminais realmente possam focar muito mais na renovação dos seus contratos de arrendamento e também com capacidades necessárias de infraestrutura. Eu vejo grandes possibilidades realmente de se conseguir um aumento de empregos. Eu não digo somente diretamente na aplicabilidade de infraestrutura, de crescimento do porto, mas diretamente nas operações, na agilização das operações, mas também é fundamental que aqueles empregos antigos que existiam no Porto de Santos, hoje não vão existir mais. Os empregos hoje em dia são empregos de maior capacitação profissional, de maior entendimento técnico. Então, se eu poderia dar a esse telespectador, nosso amigo aí que está nos vendo aí, algum tipo de orientação, eu procuraria sempre me especializar. Eu acho que é fundamental hoje em dia buscarmos uma especialização da mão de obra dentro do Porto de Santos. O trabalhador portuário, ele está atento a essa necessidade ou não, Mike? Você que vive o Porto de Santos diariamente. Olha, essa é uma boa pergunta. A minha avaliação é que ela não está a contento. Ela poderia ser muito mais desenvolvida, poderia haver muito mais participação dos sindicatos e até dos próprios armadores e dos terminais. Eu acho que treinamento tem que ser constante. Treinamento é uma questão de evolução constante, na busca da excelência operacional. A excelência operacional é o objetivo da gestão hoje em dia e isso tem que ser conseguido através de mão de obra qualificada, mão de obra também incentivada, né, com retorno realmente pelo que ele
apresenta no seu dia a dia. Então, acho que tudo é uma questão de gestão, uma questão que eu volto sempre ao mesmo ponto ali, se me permite, não quero ser assim repetitivo, mas a engenharia política é fundamental. Você tem que ter os dois lados e nós temos que entender que as autoridades e todos têm que trabalhar mais nesse momento para que o Porto de Santos realmente venha juntos ser o que tem que ser. Ser o que tem, o gestor de cargas, né, produtor, dar mão de obra, trazer benefícios para a cidade, valor agregado ficar também. esperando que se faça, que se aconteça, exatamente, né? Oferecer exatamente, essa qualificação. Exatamente. Você é gerente geral da Stoltzheim, eu vou te fazer uma pergunta. Existem vagas na empresa que não foram preenchidas por falta de qualificação? Olha, exatamente por causa disso, nós temos o que nós chamamos um banco de talentos. Então, toda vez que nós temos uma necessidade de uma mão de obra, nós temos aí como ir a esse banco de talentos e buscarmos mão de obra, que está sendo preparada constantemente por nós, por treinamentos internos, por questões com simuladores também. E também existe empresas que, num caso de uma toma necessária maior de mão de obra, você pode ter acesso hoje em dia, que é uma das questões que nós não tocamos aqui, mas me permita também, a questão da terceirização e do trabalho temporário. Isso tem que ser visto de uma forma diferente. O Brasil também tem que evoluir nessa questão. Nada de contra o que nós já adquirimos pela CLT, como é que ela é feita. Isso já está bem claro, né? Os direitos adquiridos não vão ser perdidos. Exato, não vão ser perdidos. Então, o que eu acho que tem que haver é uma maior flexibilização, porque o trabalho hoje em dia ele é muito mais também flexível, ele não é tão direto. Você precisa ter essa possibilidade de flexibilização, porque os produtos no Brasil hoje em dia, eles oscilam muito, o mercado oscila. Então, nós temos já essa experiência, então nós temos que nos poder adequar e ter essa flexibilização e esse entendimento. Se todos chegarmos, capital e trabalho, trabalharem realmente numa coordenação de resultados finais para benefício de todos e também do empregado, eu acho que isso é um grande momento de ganha-ganha, diria assim, de todos. Relação ganha-ganha, né? Que a gente sempre fala. É. Você concorda, Marcos, com as colocações do Eu concordo. Eu diria mais. Eu sou professor de um curso de MBA, de planejamento de gestão portuária. E eu tenho alunos de todas as idades, né? Então, quando você fala o trabalhador portuário está atento, eu diria, alguns sim. Quem não quer estar atento, pode ser trabalhador portuário, trabalhador urbano, pode ser qualquer tipo, ele não vai querer estudar. Né? E esse que não vai estudar, ele vai ser expulso do mercado de trabalho. O diferencial é esse. O que eu falo é, ou você acompanha a evolução dos equipamentos, das tecnologias, estudando, se qualificando, ou você vai ficar para trás. Não tem outra saída. E geralmente quem fica para trás usa aquele discurso, por exemplo, pega a terceirização, que é necessária. A gente vive hoje uma diferença na relação de trabalho, né? Essa flexibilização precisa existir. Usa o discurso de que a terceirização vai acabar com os direitos trabalhistas. É um discurso muito simplista, né? Vai acabar o emprego de quem não quer evoluir, de quem não quer estudar, de quem não quer se preparar. É só isso. O futuro pertence àqueles que vão se preparar para ele. Não a quem quer ficar preso no passado, em práticas antigas e trabalhos que daqui a pouco a tecnologia vai superá-los. Vai superar. A gente tem mais uma pergunta, pode pôr na tela, por favor. Armando Falsetti, de São Vicente. Com todas essas denúncias, o Porto pode perder em infraestrutura? Eu não creio. De forma alguma. Você pode ter um atraso numa tramitação, porque no fim, eu vejo em Brasília tem uma turma muito boa, jovens, pessoas novas, da faixa de 30, 40 anos, trabalhando forte para trazer investimentos, para serem feitas concessões, a gente vê isso. Ocorre que, no final do processo, vai haver uma assinatura, quem assina é um político. Sim. É aí que a coisa trava. Mas o processo é criado, ele continua sendo criado. A preparação para as próximas concessões, ela continua. Pode haver um atraso na assinatura. Você acredita, você concorda, Mike? Olha, nós temos um exemplo típico na região. Por exemplo, a questão diretamente de infraestrutura, né? Infraestrutura terrestre, acesso ao Porto de Santos. Nós estamos há alguns anos discutindo que o Porto de Santos não pode continuar com somente um acesso
Nós vimos isso acontecer, a grande implicação que trouxe durante o incidente que nós tivemos lá na Alemanha com a Ultracargo, e a gente está discutindo. Hoje em dia nós temos já, por exemplo, para a entrada de Santos, a municipalidade já está trabalhando, já tem seus contratos, está trabalhando realmente. Começou finalmente a obra, né? A obra, tal. A questão da Ecovias também já está tudo alinhado. Mas na questão que depende da União, que depende do governo federal, ainda não temos nada. Então, isso é a grande preocupação que o Vendramini acabou de falar, muito bem colocado. Quando chega nessa posição das decisões finais, começa-se então toda a questão política. Nós temos que parar com esse negócio da politicagem. Nós temos que ter eficiência. Os políticos estão aí, não é para complicar, para depois arrumar, é para agilizar, né? Nós temos um custo Brasil, nós estamos hoje correndo atrás do prejuízo, era para estarmos já muito mais desenvolvidos já com tudo isso que ocorreu. Se não tivesse ocorrido, se não tivéssemos ter toda essa dilapidação do Estado e tal, hoje em dia estaríamos aí com um país muito competitivo, um país iluminado como o Brasil é, que nós teríamos então todas as características para estarmos aí junto das primeiras 3 ou 4 economias mundiais. Hoje somos a 7ª, se não estou enganado. Vamos demorar alguns anos aí para retomar, para poder chegar à 5ª, vai levar uma boa geração. Lamentável. E o tempo necessário para a liberação de embalagens e suportes de madeira que acomodam cargas containerizadas desembarcadas no Porto de Santos caiu de 3 dias para cerca de 1 em média. O resultado só foi possível por causa de uma parceria firmada entre o Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional e a Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, a ABTRA. A parceria vai ser oficializada no fim deste mês e pode se tornar referência para outros complexos portuários brasileiros. Essa parceria permite a interface do Sistema de Informações Gerenciais do Trânsito Internacional de produtos e insumos agropecuários com a Janela Única Portuária, desenvolvida pela ABTRA. A conexão entre essas duas plataformas é capaz de agilizar a fiscalização fitossanitária de embalagens e suportes de madeira. A JUP é um sistema portuário comunitário que facilita a transmissão de informações de maneira eletrônica. A assinatura desse convênio pode abrir espaço para a integração de plataformas, para que a integração de plataformas seja feita também em outros terminais? Sem dúvida nenhuma, é isso que nós estamos exatamente conversando e falando aqui o que tem que ser feito. Isso é uma boa prática que nós temos aí agora colocada. Agora, ela tem que ser trabalhada, tem que ter continuidade, né? As coisas não vêm por acaso. Isso é uma necessidade internacional hoje em dia e não tem como o Porto não, em outras atividades também, não procurar essa mesma parceria e agilizar a questão de carga. O Porto é movimentação. O resultado de um porto se vê através da movimentação da sua carga, da capacidade de movimentar cargas e liberar cargas no menor tempo hábil. Obviamente, com as devidas fiscalizações, toda a questão de documentação, taxas, etc, etc. Mas hoje, com os sistemas que nós temos, isso é funcional, isso tem sustentabilidade e, novamente digo aqui, isso é o futuro. É por aí que o caminho vai agora. Esse é o caminho. Marcos, aí a gente volta na discussão que a gente antecipou, a importância da tecnologia para a evolução das práticas dentro do Porto de Santos. Essa é uma ferramenta, é um exemplo de que é possível. Sim, tal como o trabalhador portuário precisa se modernizar, esses procedimentos que na verdade são ditados pelo governo, pela Receita, pela Federal na tramitação de carga ou pela Vigilância Sanitária, todos eles fazem uma série de regras e regulamentos. Essas regras, regulamentos, metodologias, elas têm que se adaptar também, tem que evoluir, permitir a integração com sistemas eletrônicos, com tudo isso. Eu vim de Suape agora, e o pessoal está me comentando ainda que muitos sistemas que o Porto ainda utiliza são determinados por regulamentos e são com base em medidas manuais, uma série de fatores desses. Eles não adotaram ainda meios eletrônicos, digitais, para fazer isso. Então, essa integração
depende do governo se adaptar às regras dele, dos órgãos intervenientes, adaptarem as regras deles para a integração com sistemas informatizados. Quando a gente pensa nessa experiência de swap, a gente vê o quanto ainda precisa ser feito, né? Muito, muito. Mas tem campo. O que precisa muito mais é boa vontade dos reguladores. Vontade política. Não só política, às vezes a pessoa está na zona de conforto, né? Quem decide está numa zona de conforto. Está um grupo numa zona de conforto, vamos deixar assim, para que vai complicar? Tem funcionado há tanto tempo assim, por que vai mudar? Exato. Sem imaginar que isso vai refletir na sua perda de arrecadação. Mas isso é exatamente o que acontece. Nós pudemos ver na nossa área também, quando nós fomos de todas as medições de inventários, que eram feitos manuais na base da trena e tal, para a parte eletrônica, por sistema de radares de medição, nós tivemos ali um problema. No quê? No conflito das gerações. Os novos jovens engenheiros que estavam entrando dentro da Receita e da Alfândega, etc., já vêm com uma mentalidade mais progressista nessas questões. Os que estavam não querem ser também muito como sair daquela zona de conforto, como o Benjamin acabou de mencionar, e resistem um pouco, mas aí eles entendem que não tem, que isso realmente é o futuro. Então, leva um pouco mais de tempo para que eles também possam se adaptar. Eu não vou dizer que não estão se adaptando, se adaptaram e já estão par e par. Agora, a juventude que está vindo aí vem com uma outra cabeça, vem com uma outra visão. Isso é muito bom. Ele acabou de mencionar também, tive recentemente aí em Brasília também, na ANTAC, mas eu estou vendo jovens já entrando, com muita vontade de trabalhar, tem uma outra cabeça sobre o Brasil, querem um Brasil diferente para eles. Então, eu acho que o que está acontecendo agora, é o divisor de águas. É o divisor de água, não tenha dúvida nenhuma. O Brasil nunca mais será o que ele foi no passado. O Brasil, o futuro, lamento dizer, sempre falamos do futuro nesse país, ainda bem que temos futuro. Sim. Mas nós estamos aprendendo muito com as questões que estão acontecendo aqui agora. É uma questão de realmente trabalharmos fortemente, conscientemente, com responsabilidade, focando realmente na questão Brasil, não em questões políticas partidárias. É o Brasil que está em jogo. Por isso que a atenção à nossa infraestrutura é tão importante para que o nosso porto avance da maneira que precisa e merece. Com a publicação do decreto de modernização do marco regulatório dos portos, o governo federal deve receber para análise uma grande quantidade de projetos, inclusive de terminais do Porto de Santos, ainda este ano. A estimativa é de que esses novos pedidos de renovação antecipada de contrato e os cerca de 17 pleitos que já estão em análise em Brasília somem cerca de 7 bilhões de reais. Outros 16 bilhões devem ser investidos no setor em até 3 anos. São cifras bastante consideráveis, né? 23 bilhões de reais. Vocês acreditam que dentro desse novo decreto dos portos, o que foi de mais importante foi o aumento do prazo de concessão de 25 para 35, prorrogáveis por mais 35 no limite de 70. Isso trouxe, de fato, aquilo que a gente sempre discutiu aqui, a segurança jurídica? Eu acho que ele já traz realmente uma segurança jurídica. Isso nós temos que ver na praticidade. Quanto à questão dos volumes, eu acho que eles são volumes um pouco aí inflados. Eu não vejo bem isso em relação da proporcionalidade com a economia real. Nós estamos vendo uma desaceleração um pouco na China. Os últimos relatórios que eu tenho sobre a China, existe uma desaceleração da China. Isso quer dizer, não é que é necessário do grande impacto. O impacto possivelmente será na movimentação da questão do ferro, do aço, que vai para a China, mas na questão dos commodities como soja, açúcar e outros, eu acho que isso aí continua linearmente, porque a população tem que comer. Voltando ao decreto em si, é muito bom, porque investimentos portuários são maciços, são grandes investimentos, como bem dito aí no decreto, na probabilidade de crescimento. Mas o crescimento, ele tem que ser feito, ele tem que ser sustentável, não pode somente haver dentro dos contratos, tem que haver um equilíbrio econômico fiscal. Você não pode fazer um contrato e exigir que você amplie o terminal em 3 anos, portanto, se você não tem esse mercado aí para fazer isso. Então, eu acho que ainda precisa um pouquinho ainda de certas, digamos assim, acertos aí dentro dessa normativa. Um alinhamento. Um alinhamento para que ela seja realmente aplicável. Mas eu acho que já é um grande passo, principalmente agora, você de 25 anos, você pode ir a 30,
Acho isso muito bom, e também sobre a possibilidade de se fazer uma reconsideração do balanço operacional econômico dos terminais que aí estão presentes hoje em dia. Marco, você acredita que esse aumento do prazo de concessão foi o marco mais importante desse novo decreto? Sem dúvida foi o principal benefício. Agora, na verdade não é de 25 a 35, é até 35 e até mais 35, ou seja, você pode ir de 25 para 40, para 27, 30, até 35 e depois renovar. Prorrogáveis por mais. Até mais 35, pode ser 20, um limite 15, de 70. Exatamente. Esse foi o principal benefício, sem dúvida nenhuma. E os 23 bilhões, essa conta que se faz a grosso modo, é ao longo do período de arrendamento. Né? Vamos falar aqui, considerando um período antigo de 25 anos, daria coisa de 1 bilhão, 2, eu creio que deve ficar na fase de 3 ou 4 bilhões por ano. Por ano. Nessa faixa. O nosso programa chegou ao fim. Eu gostaria muito de agradecer tua participação, primeira vez comigo aqui na bancada. Marcos, obrigado. Muito obrigada. Obrigado pela aula, obrigado pelos ensinamentos. Eu digo sempre que eu aprendo muito às sextas-feiras, porque eu acho, de fato, fascinante esse mundo que envolve o setor portuário. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado você, Nathalie. Mike, mais uma vez comigo aqui, obrigada novamente pelas tuas considerações importantes, seja sempre muito bem-vindo, obrigado também pelos aprendizados dessa sexta-feira. Eu que agradeço a oportunidade de estar nessa bancada, principalmente hoje com tão grande conhecedor do assunto portuário como o Vendramini. Há anos trabalhamos já juntos aqui em prol do nosso porto. E do desenvolvimento. E do desenvolvimento, né? Realmente, da nossa baixada, né? Então, muito obrigado por participar novamente e um bom fim de semana aí a todos os seus telespectadores. Muito obrigado. Você pode ficar bem informado sobre tudo que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. No Facebook você encontra todos os nossos vídeos. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Um excelente fim de semana. Tchau!